A paz do Senhor Jesus. Estou um pouquinho sumida aqui do YouTube. É porque eu estava ocupada com algumas outras coisas. Mas hoje vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos meditar no Salmos 23, um pouquinho no 46 e depois João capítulo 4, tá certo? Vai estar tudo ligado. Que Deus possa abençoar a todos. Que todos estejam bem, eu desejo profundamente. Ainda vamos continuar orando pelos nossos irmãos lá do Sul. Tragédia muito grande que tem acontecido ali. Nós não sabemos os projetos e planos de Deus, né? Porque como Isaías diz, os seus planos são muito mais além dos nossos e os seus caminhos muito mais altos. Mas por fé nós confiamos no Senhor. Vamos ler alguns versículos aqui Vamos no Salmo 23, né? E diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acho interessante que quando se lê o Salmo 23, tem muitas interpretações. Algumas pessoas dizem que nunca vai faltar nada, outras dizem, não vai faltar tribulação, não vai faltar luta. E de verdade, gente, não é isso. Quando o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está dizendo o seguinte: Deus, quando eu o tomo como meu pastor, ele afirma, ele faz uma afirmação. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele eu tomei para mim como o meu pastor. E o que é um pastor de ovelhas? O pastor de ovelha é aquele que cuida, que limpa, que protege, que guarda, né? Que alimenta, que guia. Olha só. Aí ele diz, nada me faltará. Ele está dizendo o seguinte, que eu não sentirei falta de coisa alguma quando o meu pastor estiver comigo. Por quê? Ele diz, porque ele me faz caminhar em pastos verdejantes. Ou seja, que melhor para uma ovelha do que um pasto verde, gente. É como se todo o nosso caminhar, toda a nossa trajetória fosse naquilo que nos satisfaz, que para nós é o suficiente. Aí ele diz que ele o guia mansamente a águas tranquilas e traz refrigério para a sua alma. Aí ele, olha o segredo aqui, ainda que eu andasse, ou seja, ele não está dizendo que ele nunca tem momentos de dificuldades, mas ele está dizendo ainda que venham esses momentos, ele não teme. Por quê? Porque o pastor, ele tem vara e tem cajado. Para quê? Para conduzir, para guiar, para proteger. Tá entendendo? Então é isso. O Senhor é o meu pastor e em nada haverá falta na minha vida. Tudo estará preenchido. Por que eu citei o Salmo 46? Porque olha o que diz o Salmo 46. Gente, eu amo a Bíblia, porque na Bíblia tudo é ligado. Não tem isso de você dizer, eu fui em Gênesis e não tinha nada a ver com Apocalipse. Jesus amado, é tudo ligado. Você chega num canto assim, daqui a pouco Deus te leva para outro, e quando você vê, você já andou pela Bíblia inteira e tudo ligado. Aí o 46 diz assim, ó: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Eu gosto de comparar esse salmo aqui, e na verdade ele faz, né, essas referências a um maremoto. Imagina, a terra tremeu no meio dos mares. E aí, as montanhas descem ou montanhas sobem, e aí vem as grandes ondas e acabam com tudo, e aquela destruição. E quando chega no outro dia, você olha, é só o caos devastador. Aí ele diz assim, que Deus é o refúgio e a fortaleza. Aí vamos lá lembrar do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando se segue o Salmo, ele vai dizendo que não temos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, que vão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. Tá vendo? Tudo isso é sobre o Senhor ser o teu pastor. É sobre o que diz o Salmo 23. Deus é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí a gente vê acontecendo essas coisas no Salmo 46, e ele dizendo, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, ou seja, em ti eu me escondo e estou bem protegido. O Salmo 91 diz que aquele que habita, o que mora, o que faz a sua morada em Deus, né? Ele não será atingido. Ele é bem guardado, ele está protegido por Deus. Por quê? Porque Deus é muito poderoso. É o Criador de todas as coisas. O seu poder não é limitado. Nada para Deus é impossível. Nada, absolutamente nada. Então, quando nós estamos em Deus, nós somos saciados. Por que eu citei a mulher, a passagem da mulher samaritana, lá no Evangelho, né, de Cristo, escrito por João? Capítulo 4, aquela mulher samaritana, ela está tendo uma conversa com Jesus, e ela vai tirar a água do poço, e Jesus ele fala para ela sobre a água viva. João 4, versículo 10 diz assim, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria. E ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Exatamente o que diz o Salmo 23. Se você fizer de Deus o teu guia, o teu pastor, o teu cuidador, o teu ajudador, aquele que te protege, você não terá mais necessidade de coisa alguma. Jesus disse, essa água que entra no teu organismo agora, daqui a pouco ela sai. Você vai precisar ter que tomar de novo, né? Para o teu corpo físico se saciar. Mas a que eu dou, que é a palavra dele, é o cuidado dele sobre nós. Quando você tomar dessa água,
dentro de você se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna e nunca mais você vai ter sede. O que Jesus estava dizendo? O que diz o Salmo 23. Que se você fizer dele o teu guia, o teu exemplo, a tua direção e o teu caminho, nunca mais você vai se sentir vazio, você vai se sentir com falta de alguma coisa, porque ele sempre vai estar te preenchendo, porque ele dentro de você jorra como uma fonte. Tá vendo? Tudo se completa. Jesus, ele é maravilhoso. E tudo isso é ele quem nos faz entender, não somos nós. Não, de forma alguma. O Espírito dele que habita em nós. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo se o Espírito dele estiver em nós. Imagina aí, a mente de Deus em nós. Que história, Fabiana! Como assim que você pode dizer que a mente de Deus está em nós? Quem somos nós para ter a mente de Deus? Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você acha que Deus está falando de quê? De aparência física? De jeito nenhum. São atributos, são qualidades. É aquilo que existe em nós e o reflete. Reflete a sua imagem, reflete a sua glória. E quer algo para refletir mais a glória de Deus do que uma mente cheia de sabedoria, cheia de entendimento, aonde as pessoas olham e dizem: de onde saiu isso? Como que pode? É Deus. É Deus sendo mostrado através do ser humano. Sejamos, pois, imagem e semelhança do Deus invisível. Tá vendo só? Eu comecei Salmo 23. A gente já foi para o 46, para o 91. A gente já foi para João. A gente já foi agora para Gênesis. Gente, perdão, mas é que eu tô saindo de um resfriado muito forte. E, assim, dias, viu? Praticamente quase um mês inteiro nessa situação. Mas Deus vai dando graça e nós vamos conseguindo sobreviver, né? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, estamos sujeitos a todas as coisas. Não é porque Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não é porque Ele jorra dentro de nós, né, como uma fonte para a vida eterna, que nós não estamos sujeitos a passar pelas mesmas situações que qualquer outra pessoa aqui nesse mundo. A diferença é que entendemos isso. Muitas vezes pessoas não conseguem ter essa clareza, mas nós não somos assim, porque já nascemos novamente da água e do Espírito, e em nós já não habita mais o Espírito do mundo que cega todo o entendimento, mas habita o Espírito de Deus que traz toda a clareza da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que a gente conhece a verdade? A gente conhece a verdade quando a gente se abre para o entendimento, né? Quando a gente se permite ser transformado por Deus, para que Ele habite em nós. Em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito e fala também sobre a obra da carne nos versículos que se seguem. Por quê? Porque o fruto do Espírito é aquilo que é gerado em nós pelo próprio Deus. E a obra da carne é aquilo que nós mesmos desejamos, né? Na nossa natureza. E nós precisamos saber qual nós alimentamos, porque aquilo que se alimenta não é o que cresce. Então é isso, gente. Por hoje, fiquemos com essa palavra, que nós possamos alimentar o nosso espírito